Ponto de revisão. Leitura da legislação. Leitura da seção 1ª. Dos crimes em espécie. Do capítulo 7º. Disposições penais. Da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Serão lidos os artigos 168 a 178. Acompanhe o texto legal na tela. Capítulo 7º. Disposições penais. Seção 1ª. Dos crimes em espécie. Fraude a credores. Artigo 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. Pena: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3, se o agente, inciso 1º, elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Inciso 2º. Omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera a escrituração ou balanço verdadeiros. Inciso 3º. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Inciso 4º. Simula a composição do capital social. Inciso 5º. Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 até metade, se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no artigo 6º-A desta lei. Concurso de pessoas. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição da pena. Parágrafo 4º. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3, ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores, ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Violação de sigilo empresarial. Artigo 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Divulgação de informações falsas. Artigo 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Indução a erro. Artigo 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o comitê ou o administrador judicial. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo. Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Artigo 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor, sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa fé, o adquira, receba ou use. Pena:
reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta lei. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Violação de impedimento. Artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena, detenção, de 1 a 2 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Fim da leitura da seção 1ª, dos crimes em espécie, do capítulo 7º da Lei nº 11.101, de 2005, artigos 168 a 178. Fonte: Presidência da República, Portal Planalto. Confira sempre a redação oficial e atualizada da legislação.